Olha, a gente está agora recebendo aqui, como anunciamos no início do programa, a médica Lúcia Santos. Ela é diretora do CIMEP, Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí. E a gente vai falar agora com a doutora Lúcia Santos. Boa tarde, bom dia, doutora Lúcia, bom dia. São 8h07, bom dia. Nessa terça-feira, 21 de julho, bem-vinda ao Jornal da Teresina, primeira edição. Bom dia, Simone, aos jornalistas, ouvintes do Jornal da Teresina. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para a gente discutir um pouco da grave crise que a gente está passando atualmente, né? Verdade, doutora Lúcia. Vamos começar relatando aí as condições de trabalho dos médicos que estão na linha de frente, assim também como os enfermeiros e todos que fazem parte da comunidade do hospital, que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Simone, desde o início dessa pandemia, ainda os primeiros casos desse vírus aqui no Piauí, nós constatamos uma grave situação que não só os médicos, mas todos os outros profissionais da saúde e os que trabalham na saúde estavam enfrentando, que é com relação aos equipamentos de proteção individual inadequados, né? Eles estão em número insuficiente, bem aquém do necessário, e de péssima qualidade. Nós chegamos a fazer vídeos demonstrando a qualidade ruim que esses EPIs estavam sendo oferecidos aos médicos e aos outros profissionais para eles trabalharem. Foi uma situação grave. Nós não estamos falando aqui de nada caro. Eu não estou falando dos respiradores, nada caro. Equipamento de proteção individual é feito com TNT, certo? Que tem uma certa densidade, é feito com TNT, e não são coisas caras. Isso faltou, e eu tenho relatos de médicos que inclusive são convocados a trabalhar, a entrar no hospital, onde a carga viral é altíssima, de um vírus altamente virulento, de uma doença grave dessa, sem sequer um EPI. Aqui, inclusive, na capital Teresina. Então, um vexame, né? Os governantes, os gestores, fazerem os profissionais de saúde, os médicos e os outros, se submeterem a essa situação que é muito grave. Na verdade, é um crime que você comete. Doutora Lúcia, quais são os dados? A maioria da contaminação desses profissionais é por conta desses EPIs inadequados. E quais são os dados atuais do CIMEP com relação a médicos infectados e médicos mortos? Eu ultimamente vi o Instagram do CIMEP, é uma sequência de nota de pesar por morte desses médicos. Isso. É triste. Eu até disse para a assessoria de comunicação lá do CIMEP, eu disse, todo dia vai ser uma nota de pesar. Nós solicitamos um levantamento, não só do governo do estado, como aqui na capital Teresina e todos os outros municípios do Piauí, sobre o adoecimento desses médicos em relação ao Covid-19. Nós não obtivemos resposta. Quando ela vem, ela é vaga e não corresponde à solicitação. Mas nós sabemos que muitos, né, foram contaminados. Quando testados, isso também é outro problema que aconteceu, em fase tardia, quando testados foram afastados, uns já estão retornando, porque já apresentaram a cura dos sintomas, que a gente chama a cura clínica, não sabemos ainda muita coisa dessa pandemia, mas quando tem a remissão dos sintomas, nós consideramos a cura clínica e esses médicos retornam, né? E nós temos óbitos em todos os municípios do Piauí, aqui na capital, mas não temos um levantamento oficial sobre esses óbitos, né? A contaminação, os próprios médicos nos mandam de cada hospital. No HUT, por exemplo, tem um número altíssimo de médicos contaminados trabalhando, e é uma situação que eu considero calamitosa, porque doutora Lúcia. Isso... Sim. Camila aqui. Doutora Lúcia, com relação à testagem, muitos médicos, inclusive, já fizeram a reclamação de que não havia testes disponíveis para que fossem feitos por eles mesmos. Eu queria que a senhora falasse como é que está a situação da testagem desses profissionais
dos médicos hoje já têm os testes disponíveis, eles estão fazendo de forma mais intensa, né, mais rápida? Olha, houve um atraso muito grande na testagem dos médicos, né, que estão no atendimento na saúde pública, muito grande o atraso. Inclusive, médicos foram convocados a trabalhar com síndrome gripal, com o processo gripal, e houve um atraso muito grande, e mesmo assim, quando começaram a fazer o teste, mesmo depois, já numa fase já atrasados, vamos dizer assim, não tem uma regulação, não é sistemático a testagem desses médicos, não é sistemático. Então, nós vemos médicos, por exemplo, eu posso dar, porque chegou ao domínio público, o doutor Lindomar, que era grupo de risco, não só pela idade, como pelas comorbidades que ele tinha, e estava no fronte Covid, estava atendendo. Isso é inadmissível, você deixar um profissional dessa forma, mesmo que ele queira ajudar, que eu sei que era a intenção dele, de ajudar a população piauiense para a linha de frente da batalha, mas uma das coisas que a gente sabia dessa doença, poucas coisas a gente sabia, mas uma das coisas era em relação ao grupo de risco. Duas, o alto poder de transmissão e o grupo de risco, com a idade e as comorbidades. Então, não se justifica ter deixado, e nós temos colegas ainda trabalhando nessa situação, né? Nós não vimos uma organização sistemática, testagem desde o início, EPIs adequados para que esses profissionais fossem para a batalha, enfrentar uma doença muito grave, mas protegidos e com tudo que se poderia fazer, com uma sistemática para enfrentamento dessa doença, como se deveria fazer desde o início, testando e acompanhando. Inclusive, se vocês observarem, em outros países, tem um profissional médico, especialista na área de segurança médica, e aqui eu não estou pedindo, nós temos um especialista na área de segurança, qualquer um dos médicos poderia ser disponibilizado, treinado para estar na área de segurança, vendo o momento que esses profissionais se vestem para entrar no posto ou no hospital desse, e no momento que eles vão sair, que eles vão tirar esse equipamento, que é um momento nós já sabemos de outros países que já foram avaliados, é um momento, a Marina Bucabe, por exemplo, ela disse, nossa grande fonte de contaminação aqui, doutora, nós não temos problema de falta de EPIs, a nossa grande causa de contaminação é no momento que a gente vai tirar a roupa e a gente se contamina. Então, precisa, por quê? Pelo cansaço, né? O tempo excessivo, o estresse submetido a uma doença dessa nova, no momento que ia tirar, você se contaminava. Eles fizeram um levantamento e constataram isso. Mas a gente precisava de um profissional em cada hospital desse, um local próprio para esses médicos vestirem esses equipamentos e serem assessorados por um profissional dessa forma, né? E isso, lógico, depois de passarem por testagem, essa testagem ser feita sistematicamente. Aí sim, a gente estaria aqui dizendo que enfrentamos esse vírus de uma forma organizada e protegendo aqueles que estão indo de encontro à carga viral altíssima de um vírus grave desse, para poder proteger, cuidar da população. Aí nós estaríamos dizendo que houve. Doutora Lúcia, eu vejo aqui nos nossos arquivos que desde o início, realmente desde o início dessa pandemia, o Sindicato dos Médicos denuncia a falta de estrutura, a falta de condição de trabalho, a precariedade dos equipamentos. E hoje, já praticamente uns 4 meses depois, eu vejo a senhora colocando aí e entendo que continua tudo praticamente do mesmo jeito. Então, nesse caso, o governo seria o responsável direto pelas mortes desses profissionais? Com certeza. Com certeza, os governos estadual e os municipais todos, eles vão responder a esses óbitos, eles são responsáveis por esses óbitos, né? Foram eles, esses médicos e os outros profissionais, eles trabalham no serviço público. Então, cabia a eles dar condições para esses médicos, que são médicos preparados para atender a população, mas são seres humanos que vão se infectar da mesma forma que outro ser humano. Então, tinha que se ter preparado
uma logística que não é, como eu acabei de falar, com nada grave. Eu não estou falando aqui nem da parte dos equipamentos que faltam, dos respiradores que faltam, e a angústia do médico no momento que está entubando, e tem outro do lado para entubar, para atender, quando ele está chegando a um óbito e olhando para o outro perto disso, sem um respirador, sem uma UTI. Não estou falando nem disso, porque isso, imagina o estresse que não causa para uma pessoa dessa, ter que lidar com isso, né? Frente a uma coisa nova e grave. Eu não estou falando nem dessa hora, que já seria um absurdo você fazer uma pessoa passar por isso. Eu estou falando da logística inicial, testagem desses médicos e outros profissionais, EPIs adequados, local de vestimenta, com todo o aparato para que esses médicos colocassem esses EPIs, e também na hora de retirar os EPIs. Então, fala-se muito de EPIs, de máscara para a população, a gente vê propaganda de como é que deve colocar uma máscara, como que deve higienizar as mãos. Então, todo mundo sabe que tem que ter um aparato no dia a dia, de um civil, para lavar uma mão, para colocar a máscara, forma como coloca, como tira. Agora, imagina isso, um médico entrando no local onde ele sabe que vai ter aquele vírus e de quantidade muito grande ali. Aí é que esse aparato tinha que ser mais rígido. Isso não aconteceu. Nós solicitamos... Sim, pode falar. Desculpe interrompê-la, Luciano Coelho. A senhora tem batido muito nesse quesito aí dos EPIs, e segundo uma planilha do governo apresentada no portal da Transparência, foram gastos 21 milhões com testes e EPIs. Então, pelo que a senhora coloca, parece que houve então uma maquiagem, né? Não houve essa aquisição desses equipamentos conforme foi apresentado pelo governo. Eu queria tirar uma dúvida com a senhora do que foi colocado aqui por um ouvinte nosso, que a cada paciente morto por Covid, atestado pelo médico, há um repasse de R$18 mil no valor para o estado ou para o município, dependendo aí do atestado em qual ente, né? E ainda complementando essa informação, a distorção que existe entre o número de mortos registrados que são anunciados aí naquele boletim epidemiológico da CESAP para o número cadastrado dos cartórios. Aqui nós levantamos essa questão na Teresina FM, e a distorção de pelo menos 50%. Eu queria saber se a senhora tem conhecimento desses 3 casos que eu lhe citei aí, e como é que anda o funcionamento dos hospitais de campanha, se realmente tem eficiência, se estão funcionando a contento, ou foi uma mera apresentação para uma prevenção? Por favor. Realmente, nós acompanhamos, muito preocupados também no início, nós acompanhamos tentamos acompanhar esse portal de transparência para ver o que era disponibilizado em termos de dinheiro para esses governo do estado e prefeituras para aquisição desses materiais, e realmente sempre ficou a pergunta que não quer calar: onde é que estava indo esse dinheiro? Porque os EPIs não estavam chegando aos médicos. Só para você ter uma ideia, o Sindicato dos Médicos fez um mini confecção numa ala, na sala de eventos do sindicato, para confeccionar EPIs de proteção individual e dar aos médicos. Não só os médicos, como enfermeiras que apareceram lá, pegaram, dar aos médicos, porque eles não tinham, estavam sendo convocados para trabalhar e não tinham EPIs, faltava. E lhes era dito para entrar, para atender, entrar nesses postos de hospitais sem EPIs, e esses médicos desesperados. Ficou uma verdadeira sala de confecção lá no sindicato, uma das salas, para poder fazer, e disponibilizando por muito tempo inicial, porque os médicos nos relatavam isso, né? Outra coisa também que deveria ter feito, que nós fizemos, foi dar hospedagem com alimentação para esses médicos, que, apavorados em se expor, não queriam levar aquele vírus para suas famílias. Maridos, esposas, filhos, companheiros, não queriam levar. E a gente disponibilizou
Nós solicitamos para os governos, para os gestores, a importância disso, porque daria uma tranquilidade aos médicos, mesmo expostos a essa doença, que eles não levassem para casa. E disponibilizamos por 2 meses. Inclusive, nós temos médicos que hoje estão contaminados e que utilizaram essa hospedagem, né? E hoje a conta de contaminados é altíssima. Então, assim, nós também verificamos a discrepância do dinheiro que vinha e o que era gastado com EPIs. Não sei para onde esse dinheiro foi. Com relação ao hospital de campanha, foi outra preocupação nossa. Nós não éramos contra o hospital de campanha. O doutor Samuel, que é presidente do sindicato, inclusive, também chegou a fazer vídeo para isso, disponibilizar. O que a gente queria era que se fizesse uma avaliação rápida sobre os leitos que a gente tinha em hospitais já físicos construídos e recuperasse esses leitos, porque esses leitos permaneceriam depois da pandemia. Aí sim, feito o levantamento, recuperar desses leitos, que a gente, precisando, pudesse fazer um hospital de campanha. É tanto que esses hospitais estão obsoletos, né? Como também a UTI do Hospital da Polícia, por exemplo, nunca chegou a ser feita. Chegaram, até marcaram inauguração, e a UTI não existe. Né? A UTI não existe. Então, assim, nós nos preocupávamos com isso, com esse dinheiro público que seria investido em hospital de campanha, e, na verdade, esses hospitais não representariam praticamente nada para o atendimento dos pacientes dessa doença. Eu pergunto, inclusive, a pergunta que eu deixo fazer, é um desafio. O que é que representou esses hospitais de campanha no enfrentamento do Covid-19 aqui em Teresina, no Piauí? Eu tenho certeza que eu já sei a resposta. Eles praticamente não representaram nada, porque nós tínhamos outros leitos. O HGV, por exemplo, ele foi todo transformado para atendimento para a pandemia, para o Covid-19. Então, eu acho que foi um dinheiro jogado fora, como a gente suspeitava que iria acontecer, acabou realmente acontecendo. Se forem... Doutora Lúcia. A filmar... E falando em dinheiro, existe esses 18 mil para o paciente morto ou não? Olha, eu não tenho conhecimento desse valor exato, mas eu sei que foi enviado uma soma grande de dinheiro para que esses gestores, tanto nos estados e as prefeituras, somente para o Covid-19, para o enfrentamento do Covid-19. Então é vantagem apresentar defunto, fabricar defunto é vantagem para o ente público, então, para o município ou para o estado. Exatamente. A gente viu que a preocupação maior, inclusive, não era fazer leito para o vivo, era fazer leito para o morto. Né? Nós todos acompanhamos aqui, a prefeitura adquiriu não sei quantos leitos de morte e caixões para poder alojar os mortos. Nós vimos essa preocupação, não entendemos aquilo, ficamos sem entender o gasto de dinheiro público com isso daí. Doutora Lúcia, e há também algumas manifestações e falas de que outras pessoas pacientes estariam morrendo nos hospitais de uma outra motivo de não de Covid-19 que iria para o óbito, para atestado de óbito Covid. Isso pode acontecer uma vez que é o médico que atesta a causa da morte do paciente? A senhora acredita que médicos estariam fazendo isso? Olha, o que eu acredito é que uma das coisas que a gente sabe dessa pandemia, como eu falei aqui no início, uma delas é o grupo de risco, né? Então, essas doenças, essas outras comorbidades, a obesidade, que é um dos grandes problemas para essa doença, diabetes, hipertensão, cardiopatas, câncer, que são pessoas com baixa de imunidade, essas pessoas seriam as pessoas mais atingidas e que, com certeza, estariam com um grande risco de vida. E é o que aconteceu. Mesmo os médicos, com exceção de alguns casos, que essa doença tira o sono da gente, que realmente, como, por exemplo, o doutor Fábio, que tinha 39 anos e não tinha nenhuma comorbidade conhecida, né? Esses casos aconteceram, inclusive tem uma preocupação muito dessa doença, não é só com os óbitos, é com as sequelas que elas vão deixar. E já tem algumas crianças apresentando com algumas complicações. Então está sendo
tem sido estudo feito em relação a isso. O que eu acho é que essas comorbidades, essas outras doenças, né, elas facilmente, essas pessoas com essas comorbidades facilmente tiveram sua vida ceifada pelo vírus. Não é que estão se inventando no atestado de óbito que apresentou o Covid, mas é porque fatalmente essas pessoas foram as pessoas que eram o campo fácil, por assim dizer, para essa doença. Elas é que estavam dispostas com risco alto de vida, então elas que vieram perder a vida. Doutora Lúcia. Então, mas por conta das comorbidades, todos nós sabíamos disso, né? E outra coisa que a gente presenciou também é a história do isolamento dentro de casa, e esse isolamento muitas vezes nós vimos relatos de pessoas que disseram, eu estava dentro de casa, fui contaminada dentro de casa, porque não basta estar dentro de casa, tem que ter uma logística também, explicar para essas pessoas como tem que ser feito, um acompanhamento disso, bem rígido sobre isso, na hora do primeiro contágio de uma pessoa, ter a preocupação com o pessoal de dentro de casa, com o resto da família, com idosos que ali estavam, pessoas com comorbidade, e isso não aconteceu, nós não tivemos essa logística, né? É o que a gente vê em outros países, como a Simone relatou aqui, que não tiveram casos, a Tailândia, mas é porque uma logística simples, que não requer dinheiro, muito dinheiro, de forma alguma, requer só uma administração eficiente, uma logística para amarrar todos os pontos em relação àquilo que a gente sabia desse Covid, que era o alto poder de transmissão e o grupo de risco, né? Então, faltou isso. E eu não acredito que médico nenhum dê atestado de óbito quando não tem, quando o paciente não apresentou a síndrome gripal, pelo menos. Eu acredito que teve muito estresse, no momento ninguém sabia ao certo como era que era para ser designado, e que pode ter passado alguém que tinha toda a clínica de Covid, ou seja, de uma síndrome gripal, com as características de uma Covid, e pode ter sido colocado no atestado de óbito sem ter sido testado. Pode ter acontecido, porque em algum momento nós recebíamos essa orientação de que se estava com toda a clínica, veio a óbito, nós não tínhamos teste. Então, até para a gente ter um levantamento epidemiológico durante e logo após a pandemia, para a gente poder fazer uma estratégia do que é que aconteceu e dizer para a população o que é que aconteceu em Teresina em relação à pandemia. Quantos casos nós realmente tivemos? Quantos casos de contaminação? Quantos casos desse agravaram, mas tiveram a remissão? E quantos casos desse vieram ao óbito? E por faixa etária, e falando das comorbidades, para a gente fazer um desenho dessa pandemia e poder dizer aos senhores, à imprensa, e vocês divulgarem para a população o que realmente aconteceu em Teresina. Isso se faz com a verificação dos óbitos, mas eu lembro a vocês que a gente não tinha testagem. Nós Doutora passamos Lúcia, muito tempo sem testagem. Doutora Lúcia, até peço desculpas por lhe interromper, mas já estamos no finalzinho mesmo, já quase com o tempo estourado, para não dizer estourado, mas tem mais um questionamento, eu até peço que a senhora responda de uma maneira mais objetiva, com relação à liberação dessa volta gradual, onde está sendo priorizada a volta de bares e restaurantes, e as academias não entraram nesse processo inicial, já para reabertura. E eu queria que a senhora colocasse justamente a sua opinião com relação a esses bares e restaurantes que vão abrir, que vão trazer muito mais contaminação em virtude das academias. Camila, olha, eu vou tentar ser bem sintética e prática, objetiva. A gente viu que países como a Tailândia, por exemplo, um dos fatores deles não terem que tiveram poucos casos, foi o uso da máscara. Desde o início, eu me lembro que um câmara foram me entrevistar, ele perguntava, doutora, eu estava usando a máscara, e eu fui repreendida por um médico para me deixar aquilo ali só para os hospitais. Eu disse, ele está desinformado. Quem é que em sã consciência não sabe que uma máscara, onde você tampa nariz e boca, que não iria lhe proteger ou proteger outras pessoas? Então, assim, tem que ter a abertura, sim. Nós temos que pensar que nós nunca vamos mais poder voltar à nossa vida
como era antes por um bom tempo. Nós temos que fazer a avaliação dos hábitos de higiene, lavar as mãos, álcool quando não tiver água e sabão disponível, mas lembrar que todo lugar tem que ter água e sabão disponível, uso de máscara e distanciamento. E as academias, elas concorrem para para levar saúde para as pessoas. Uma coisa que vocês não sabem, que nós estamos tendo um aumento no nível nos casos de suicídio, porque isso causou um problema tão grave, um estresse tão grande nas pessoas, que eu tenho paciente ginecológica minha, que nunca apresentou sinal de doença mental, e quando foi fazer uma teleconsulta comigo, ela caiu no choro, está escondida num lugar e diz que está só e desesperada. Então, assim, tem que ter abertura gradual, mas com todos esses cuidados. E a academia é um local que deve abrir, lógico, quem vai abrir dando prioridade a locais abertos, abre janelas, manter distanciamento, higienização dos aparelhos e as pessoas voltarem à sua vida normal, inclusive para hábitos como academia, que são saudáveis e são importantes nessa época também para saúde mental, que é importante nesse caso, nessa época de pandemia, Camila. Isso mesmo, doutora Lúcia, a conversa está boa, o assunto é pertinente, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, na volta a gente continua essa conversa com a senhora, porque vai ter principalmente a participação dos nossos ouvintes, a gente volta já. E a gente segue nossa entrevista com a doutora Lúcia Santos, diretora do CIMEP, falando sobre as condições dos médicos, e já vamos direto para a participação dos nossos ouvintes. Bom dia, alguém na linha, quem fala? Bom dia. Doutora Lúcia, eu estou solidário à senhora pela sua fala, que não está falando em linguagem de laboratório, está falando em linguajar que todo mundo entende. Você está de parabéns por essa coragem. Na minha opinião, o Estado está quase litígio, ou se já está. Agora, os médicos têm um autoconhecimento de tudo, sabe de tudo, creio eu, né? Agora, a senhora imagina, eu e outros mais leigos, eu não faço, mas muita gente faz, lavar a mão com álcool. Álcool tem benzena, a senhora sabe que álcool tem benzena e é cancerígeno. As pessoas lavam as mãos com determinado sabão que tem a tietanolamina, que é outro produto cancerígeno. Usa máscara o dia todo, tosse, espirra, bota no queixo, e essa falta de educação extrema que temos, eu acho que vamos chegar a um ponto que não sei nem como podemos ver. E eu quero já parabenizar a senhora pela coragem. E é verdade o que a senhora está falando. Um abraço. E conheço demais, doutor. Um abraço. Doutora Lúcia, esse foi o Marçal, que participou conosco agora. Vamos fazer logo a colocação dos dois ouvintes e depois vai para a sua resposta, tá, doutora Lúcia? Alô, bom dia, quem fala e de onde? Alô. Bom dia, quem fala e de onde? Bom dia, Camila, bom dia, Simone, bom dia, Chico Leal, bom dia, Luciano, bom dia, Anderson Camilo, bom dia, doutora, bom dia a todos. Ela é Edilson. Oi, Edilson. Aqui da Zona Norte. Algum questionamento para a doutora Lúcia? Camila, eu quero também, como Marçal, parabenizar aí a doutora e fazer uma pergunta a ela. O sindicato, tendo conhecimento de toda a negligência do Estado, o sindicato já procurou o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos de fiscalização. O sindicato já observou se esses montantes não foram desviados para outra coisa, porque o sindicato também é para fiscalizar. E parabenizar ela pela coragem e perguntar a ela por que os médicos têm uma grande discussão, quase briga, com relação àquele medicamento, a hidroxicloroquina. E perguntar para ela se ela acha ou se ela tem certeza que aquele medicamento ajuda no início do tratamento, como disse a doutora Marina e muitos médicos, inclusive de Floriano. Bom dia a vocês. Doutora Lúcia. Sim, bom dia. A primeira coisa que nós fizemos, antes de chegar o primeiro vírus aqui no Piauí, foi procurar os gestores, estadual e municipal, e fazermos uma reunião para a gente ver qual era a estratégia deles em relação aos médicos e outros profissionais de saúde. Ouvimos questionamentos absurdos, como, mas
eu tenho 4 motoristas de ambulância que têm 65, mais de 60 anos, 66, eu vou poder afastá-los? Eu disse, pode não, para uma das coordenadoras. Deve, a senhora tem a obrigação, não a senhora vai responder por esse óbito. Então, nós somos incisivos nisso. E fizemos, sim, denúncias, como eu até falei aqui, o próprio presidente do sindicato chegou a denunciar que o Hospital de Campanha do Verdão não tinha um aval da instituição de engenharia que dá segurança ao espaço físico em funcionar. Ele não tinha esse aval, o aval dessa instituição para funcionar com segurança. Denunciamos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, e chegamos, inclusive, a trabalhar em algum momento com o Tribunal de Contas, onde ele pedia, nós não vamos entrar nos hospitais para nos expor, mas vocês podem entrar para a gente, se expor, vocês são médicos, entrem, se expõem, e comuniquem para a gente o que está acontecendo. Então, nós fizemos de tudo, campanhas, nós corremos para dar EPIs para os médicos quando a gente viu que não tinha, hospedagem para esses médicos, denúncias foram várias ao Ministério Público, Tribunal de Contas em relação ao dinheiro que não estava sendo gasto onde devia, ou gasto desnecessário, a transparência do dinheiro não estava acontecendo, e esses casos criminosos de colocar os médicos e outros profissionais sem nenhum tipo de equipamento ou com EPIs totalmente inadequados, como estava acontecendo. Né? E sim, essa história do tratamento da hidroxicloroquina, infelizmente no Brasil teve uma politização do tratamento. Eu digo de peito aberto que todos os médicos que são contra o tratamento, eles têm um viés da esquerda, da ideologia esquerda, sem medo de errar, eu digo, né? Infelizmente foi uma tristeza isso ter acontecido, mas nós lutamos, nós solicitamos para prefeito, para governador, a seguinte coisa: o tratamento, nós não temos, quando nós não temos, não teve tempo de fazer um estudo como nós costumamos fazer, de levar o tratamento para as pessoas, a gente utiliza as evidências clínicas, utilizando medicação que elas já foram testadas, que elas são usadas em seres humanos sem risco nenhum. Esse é o caso da hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina. Então, nós tivemos a experiência de outros locais fora, como a Marina Bucá, que é uma piauiense, estudou aqui na faculdade, na UF, foi minha aluna, inclusive, e brilhantemente, ela sempre nos ajudou, se dispondo, fizemos um grupo de médicos só preocupado com isso, com o andamento dessa pandemia, bem no início, quando convidamos a Marina para participar. Né? E ela foi nos dando a sua experiência. Para vocês terem uma ideia, a Marina chegava a um ponto e dizia no início, olha, aqui, dia sim, dia não, a gente muda protocolo, porque eles estavam tendo morte em cima de morte, o importante era salvar vidas. Mas deixe bem claro, usando medicações que já eram usadas em seres humanos, nada que nunca tivesse sido usado, medicações testadas, como a hidroxicloroquina, que é muito conhecida por nós médicos piauienses. Então é uma medicação, sim, que teve êxito em muitos casos. Nós vamos ter estudos mais completos depois? Claro que vamos, porque nós vamos ter mais tempo depois, mas agora nós não temos tempo. Nós pedíamos para o prefeito Teresina, para o interior, para o governador, cheguei a falar com o governador por telefone, solicitando que, pelo amor de Deus, ele disponibilizasse esse tratamento na rede pública, com um termo de consentimento para cada paciente, explicando que era o que a gente tinha no momento e que a gente iria usar aquele protocolo se ele aceitava. E os médicos que não estivessem à vontade, nós temos vários outros médicos no serviço público onde podia ter sido organizado, ter feito uma logística que dissesse, olha, está aqui, está disponibilizando. O médico teria um termo de consentimento, ele poderia até dizer para o paciente dele, olha, eu particularmente sou infectologista e tal, e acho, doutor fulano, acho que isso não tem um efeito grande, não tem um efeito bom. Então, mas está aqui o seu termo de consentimento, pronto. A população ia dizer, ia optar se usava ou se não usava. Mas era o que a gente tinha no momento. E salvou muitas vidas. E outra, pior, mais grave. A gente sabia
que na rede privada as pessoas estavam sendo prescrito. Nós, inclusive, temos um vídeo de uma paciente aí, médica, que diz que, agradecendo o colega que tratou ela na rede privada e deu esse protocolo e tudo. Esse mesmo médico, a gente tinha conhecimento que na rede pública não utilizava. Assim saiu em vídeo para todo mundo. O que que a gente constatava? Olha, nós estamos no caminho certo, né? Se até esse médico que em algum momento suspeita que aquilo não tem efeito, que suspeita que algum... Doutora Lúcia? A gente teve um probleminha com o áudio da doutora Lúcia. A gente faz uma entrevista remota. Pronto. Doutora Lúcia. Aqui a gente já até aproveita, por conta do tempo também, agradece a doutora Lúcia, perdemos o contato com ela. Muito obrigada, doutora Lúcia Santos, diretora... Foi bastante esclarecedora. Do CIMEP. Muito esclarecedora a entrevista com a doutora Lúcia Santos. Muitas informações que ela trouxe que nos... Oi, Chico. E com declarações graves e sérias. Seríssimas. Ela colocou aqui. Eu gostaria de ter feito uma última pergunta, infelizmente não foi possível. Se ela tem conhecimento de que esse kit aí com cloroquina e tal, existe e hoje está disponível na rede pública de saúde do Piauí. Vamos ver se a gente vai manter o contato com a doutora Lúcia para pelo menos essa informação, tá, Chico?